Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Bruna, sou estudante da Faculdade de Medicina Veterinária. Hoje vou falar sobre sistema digestório de cães e gatos, que está na matéria Semiologia Veterinária. Então se inscreve aí no meu canal, deixa seu like se eu gostei, que me ajuda muito. Com o seu like, este vídeo chega a outros estudantes como você. Eu vou conseguir ajudar mais pessoas a entender sobre esse assunto através do seu like. O sistema digestório tem como funções apreensão, mastigação, deglutição, digestão, absorção e excreção. O sistema digestório é extremamente importante para o funcionamento do organismo. O sistema digestório apresenta uma forte interação com outros sistemas do animal, principalmente com o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso controla todo o organismo do animal. O sistema nervoso está relacionado diretamente com um controle desse sistema digestório. O sistema endócrino é importante ressaltar ele, né? O pâncreas, ele produz hormônios no organismo do animal. A insulina é um exemplo. E também produz os emulsificantes de gordura. Portanto, é importante essa interação do sistema digestório com o sistema endócrino. As glândulas tireoides também são importantes para o metabolismo, porque elas são produtoras de hormônios como, por exemplo, o T3 e o T4, que têm papéis importantes para esse organismo. Sendo que os animais que apresentam baixa produção dos hormônios tireoidianos são chamados de animais de baixo metabolismo basal. São animais que começam a ganhar peso, fora outras características devido à falta da produção desses hormônios. As etapas do exame clínico do sistema digestório são: o primeiro é o exame físico geral, o segundo, exame físico específico e o terceiro, exames complementares. Dentro do exame físico geral tem-se a inspeção, o que já se observa no animal como alterações do contorno do corpo do animal. Em relação ao sistema digestório, o veterinário já pode ver a região de boca, região facial, região abdominal. Já pode dar alguns indícios de alguma alteração naquele organismo. No exame físico específico, as palpações anatômico específico, né? O veterinário já sabe onde está o fígado, o estômago, o esôfago, intestinos. Ocorre então a exploração desse animal de forma específica. E alguns exames complementares que o veterinário ele pode pedir também para identificar algumas alterações no sistema digestório. Exemplos disso são exames de fezes, ultrassom, que ele é muito utilizado, o ultrassom. Sempre começando pela ficha clínica. O animal, quando ele chega, né, ao chegar ao consultório, ele deve preencher a ficha clínica. Essa ficha contém data, nome do animal, peso, espécie, sexo, pelagem, idade, raça, nome do proprietário e algumas informações do tutor, caso o veterinário precise entrar em contato com ele novamente. A ficha de anamnese com a queixa principal, por que o tutor levou o animal ao consultório. O histórico desse animal, o que esse tutor pode contar, colher informações, perguntar ao tutor sobre o sistema nervoso e endócrino do animal, já que o sistema digestório tem grande ligamento com esses dois sistemas, o nervoso e o endócrino. Aparência geral, ou seja, o que o veterinário observou: locomoção, sistema respiratório, sistema digestório, sistema urinário, sistema nervoso, pele e anexos. Ver se tem alguma alteração. O sistema endócrino às vezes tem uma repercussão na pele, nos pelos quebradiços, alopecias também. Vacinação, ver se o animal ele está com as vacinas em dia. Qual é o laboratório do qual esse animal recebeu as doses da vacina? Vermifugação, ectoparasitas. Ver se o animal está vermifugado e há quanto tempo foi. A alimentação, é importante este item para a avaliação do sistema digestório. É importante ver qual o manejo alimentar desse animal. Ele está comendo só ração
ou come alimentos naturais? Come muitos petiscos? Os petiscos têm muito corantes, né, e gordura. Então, né, é importante perguntar. Reprodução. Se já teve alguma? Quantos filhotes teve caso for positivo? Ambiente. Como é o aspecto sanitário, a higienização desse ambiente? Se ele tem contatos com outros animais e caso tiver contato, perguntar se os animais são vacinados, vermifugados, se eles são bem cuidados e se o animal faz uso de algum medicamento, porque às vezes o animal não consegue defecar ou apresenta ressecamento das fezes, né? O que dificulta a saída do bolo fecal. E isso pode ser por causa do uso de algum medicamento histamínico, de uso prolongado. O animal pode ser alérgico, né? Sabendo isso, nesse quadro, já se sabe por que as fezes estão ressecadas. Agora, o exame físico geral, né, apresenta o estado de hidratação desse animal, a avaliação das mucosas, como está a coloração dessa mucosa, o TPC, que é o preenchimento capilar, temperatura corporal, pulso arterial, palpação abdominal, fazer para ver se o animal tem alguma dor na região ou não, ou algum órgão está invadindo a região. Frequência cardíaca, frequência respiratória, linfonodos. O veterinário deve ver se tem linfonodos reativos nesse animal. Olhos, como estão? Se tem produção de líquido purulento, tem que ver, né? Se as lágrimas estão sendo produzidas de forma adequada, tudo isso tem que ver. Orelhas, investigar se tem a presença de alguma inflamação. Auscultação cardiopulmonar, ver se apresenta algum som, que pode ser um líquido. Agora, em relação à inspeção e palpação da boca, o primeiro ponto do sistema digestório. A boca é o primeiro, né, que é visto no exame físico específico. A halitose é quando o veterinário vê o hálito do animal. A halitose pode sugerir se o animal está com uma uremia mais alta. Dá indício de como aquela boca está em relação à formação de tártaro. Um animal com tártaro na boca apresenta uma halitose forte, intensa. A presença de úlceras pode indicar uremia alta, podendo afetar o sistema renal. Periodontite, que é um problema dental nos dentes, traumas. O aumento de volume indica formações, neoplasias. É interessante fazer um estudo patológico, que é por meio dessa avaliação que vai dar para determinar se é uma neoplasia e qual é. E também na boca, a detecção da fenda palatina. Quando o palato ele não fecha por completo, pode haver um desvio do alimento. E os filhotes devem ser observadas as suas bocas para ver se há a fenda palatina. A inspeção da boca começa pela área externa, né? Deve observar os lábios do animal, os músculos responsáveis pelos movimentos mastigatórios. Deve observar se não há alguma massa se formando, alguma lesão. Observar se não tem alguma erosão nessa região. Pela inspeção, deve olhar para ver se há alguma alteração. Dentro da semiologia, o veterinário deve ser sistemático. O comportamento sistemático segue uma ordem, né, que vai dificultar os erros. Quando o cão é bravo, não é interessante usar focinheiras, porque ela cobre a região que deve ser observada. Então, nesse caso, a mordaça ela é uma boa opção. A palpação na região externa da boca pode ser feita, né, também. A região que está em voltas dos lábios e a região da musculatura que está envolvida nos processos mastigatórios, como os masseteres. Vai observando, né, e vendo se há algum aspecto nesse músculo, alguma formação. A inspeção visual na cavidade interna da boca do animal também deve ser feita. O veterinário deve observar as gengivas. Pode ser encontrado na gengiva alguns estágios de gengivite, por causa dos tártaros, famosos tártaros. Quando há tártaro em grande quantidade, o tártaro ele começa a empurrar a gengiva. Na medida que ele vai empurrando, ele vai causando uma inflamação periodontal em volta do dente. O veterinário deve observar a boca do animal e ver se encontra úlceras ou pólipos. Deve ser feita uma palpação na região interna das bochechas do animal com a boca fechada. Com o dedo indicador, faz uma busca sobre nodulações
e ver se ele apresenta sensibilidade. Caso o animal for muito bravo, pode ser usada uma sedação para fazer a inspeção e palpação da boca, sempre com muito cuidado. Para abrir a cavidade oral, é preciso posicionar as mãos atrás dos caninos do animal. Com a boca aberta, o veterinário deve observar a língua, face interna dos dentes, ver se tem tártaro, palato duro, ver se não tem alguma ulceração, o início do palato mole também dá para ver. Então pode-se abrir a boca com apenas uma única mão e com a outra segura algum instrumento para observar o interior da boca de forma melhor. Agora, em relação à avaliação prática, o animal ele fica em cima da mesa, né? O veterinário observa já no começo o score corporal. Já dá para saber se está obeso ou desnutrido. O score corporal tem níveis de 1 a 5, sendo 1 o mais magro e 5 é aquele animal obeso. O bom score corporal é quando coloca o animal na mesa e se observa uma cintura localizada desenhada sem gordura em relação aos cães, né, que eu tô falando. As costelas do animal não se conseguem ver, mas dá para senti-las na palpação. O bom score corporal é nível 3. Tem uma camada de gordura, mas não prejudica a palpação das costelas. Portanto, o nível 3 é o bom score corporal. Agora, em relação aos felinos, é interessante as bolsas de contenção. Colocar o gato na bolsa para ver a avaliação do sistema digestório. O primeiro ato é conter o animal e depois fazer os exames e evitar os estresses desse animal. Os primeiros pontos é fazer a abertura da boca e observar as gengivas. Ver se tem gengivite, se tem afta, se tem pólipo, se tem alguma formação nessa região. Ver se o animal ele está ictérico. Ver a hidratação desse animal. Verificar a língua, a coloração. Ver as papilas na língua. Ver se tem alguma alteração, alguma lesão, alguma erupção na língua. Ver a faringe e o esôfago do gato. Deve ser usado a sedação do animal. O animal ele estressa muito, portanto é importante a sedação nos felinos. Então abre-se a boca fazendo uma pressão, né, atrás dos caninos, para abrir a boca, né, atrás dos caninos. Aqui são algumas alterações vistas, né, tanto em cães como em gatos. Essa foto é uma neoplasia externa, mastocitoma, a formação de tumores a partir de uma célula. Ulcerações dentro da boca do animal, neoplasias intraoral, localizada abaixo da língua do animal. A rânula, alterações nas glândulas salivares. Em relação à inspeção e à palpação do esôfago e do abdômen, as etapas do exame começam no esôfago cervical, atrás da traqueia do animal, e pelas sub-regiões do abdômen. A palpação ela deve ser feita para buscar alterações quanto ao tamanho que pode sugerir uma neoplasia, algum corpo estranho. E também há as regiões do abdômen, a epigástrica, que é a mais cranial, onde está o estômago e o fígado, as costelas, né, elas fazem a proteção desses órgãos. A mesogástrica está no intestino delgado e no início do cólon. Essa é a região medial, né? E a região hipogástrica, a região mais caudal, e tem-se o cólon e o reto. Na inspeção e palpação do esôfago se verifica a formação de massas, corpo estranho, o que pode dificultar a passagem do alimento. Começa a partir da glote, fazendo palpação e descendo para o esôfago. Vai vendo se há alguma alteração de tamanho e se apresenta algum nível de sensibilidade. A palpação deve ser atrás da traqueia. Logo após a inspeção do esôfago, se faz a inspeção do abdômen. O animal ele fica em posição quadrupedal e o veterinário observa se no abdômen há alguma formação de massa. Em fêmeas, o veterinário ele consegue detectar espessamento do útero em casos de doenças uterinas. O útero começa a crescer, tem uma secreção purulenta grande e o veterinário consegue palpar e perceber. Em busca da presença de líquido, podendo ser uma hepatite, um mau funcionamento hepático. Pode fazer com que haja uma liberação maior de proteínas produzidas pelo fígado na região do abdômen do animal. Quanto mais proteína tem ali, mais puxada de líquido tem ali na região do abdômen.
por busca da presença de líquido nessa cavidade. Na sub-região epigástrica, há a palpação do estômago e do fígado. O estômago, ele é difícil de ser palpado. Se ele tiver acúmulo de líquido ou presença de alguma massa, aí dá para palpar. Agora, quando não tem, é bem difícil. Então, o veterinário ele pode sentir uma estrutura curva localizada embaixo, no meio das costelas. Na região mesogástrica é aonde é observado o intestino delgado. Aí se faz a palpação para detectar a presença de massa e líquido nessa região. Faz-se para saber como anda o trânsito desse material no intestino. Se ver a presença de massa e não saber o que é bom realizar os exames complementares. Solicitar um ultrassom para dar uma olhada na natureza nesse espessamento. Na sub-região hipogástrica, a parte do cólon que vai até o reto e se faz a palpação para ver se tem a formação de uma massa, alguma alteração. Ver como está a contração dessa musculatura para ver se está bem ou não. O animal, quando contrai o abdômen, não é possível palpar a região. Então, a contradição indica que o animal está com dor nessa região. Deve ser solicitado um ultrassom, porque vai ser impossível palpar. A palpação do abdômen pode ser em posição quadrupedal ou em decúbito lateral. Em decúbito lateral, o veterinário irá fazer as mesmas divisões. A região hipogástrica, a região mesogástrica e a região epigástrica. A região hipogástrica é a região caudal do animal. A mesogástrica é a região intermediária. A região epigástrica é a região mais cranial do animal. Nunca muda a ordem dessas regiões. A numeração, ela pode ser diferente, mas a ordem, não, nunca. A cranial sempre vai ser a epigástrica, a intermediária sempre vai ser a mesogástrica e a caudal sempre vai ser a hipogástrica. Sempre quando for fazer a palpação, quando o animal estiver em decúbito lateral, sempre se faz crânio caudal, ou seja, vai da região epigástrica para a região hipogástrica. Uma mão deve ficar abaixo do abdômen para suspender os órgãos e a outra mão faz a inspeção e a palpação no sentido cranial caudal. Agora, em relação aos felinos. A formação de inspeção e palpação do abdômen é igual, semelhante aos dos cães. Outra forma de explorar o sistema digestório, obter informações, é por meio da percussão, que são os sons, né? A percussão será feita quando o animal estiver em decúbito lateral, deitado de lado. E o veterinário ele vai tentar identificar alguma alteração pelos sons anormais da cavidade abdominal. A percussão ela é feita por dígito digital. É aquela que se posiciona o dedo na região que se faz a percussão e se faz com a falange intermediária, né? Se faz batidinhas e se espera a formação dos sons para saber a natureza desse som. E o ambiente desse exame deve ser silencioso, sem barulho. O som claro-timpânico é escutado nas alças intestinais e no estômago. Neles é comum encontrar um pouco de líquido e também um pouco de ar. Quando se faz a percussão na região onde está o fígado, se escuta um som mate ou maciço, pois é uma estrutura que não tem ar no seu interior. E além disso, tem sons oriundos do intestino, chamados borborigmos intestinais. São sons que o veterinário ele pode detectar se o animal tem uma possibilidade de apresentar ou não eventos de diarreia. O uso do estetoscópio, ele também auxilia, ele ajuda para auscultar melhor esses sons. Quem vem do intestino, né, que são os borborigmos, esse som ele é bem intenso. Quando o veterinário estiver auscultando essa região e ouvir esses borborigmos bem intensos, isso diz que o animal ele vai apresentar um quadro de diarreia. Outra forma de explorar essa região é a prova de ondulação ou baloteamento. Isso é para detectar a presença de acúmulos de líquidos na cavidade abdominal. O veterinário faz uma pressão considerada nessa região com uma mão.
e depois com a mão oposta ele solta o indicador rapidamente, verificando se tem a formação de uma ovulação. E dessa forma consegue se explorar e detectar se tem líquido nessa cavidade. Em relação aos sinais clínicos associados ao sistema digestório, se destaca anorexia e inapetência, ingestão de água, halitose, disfagia, regurgitação, vômito, hematêmese, diarreia, tenesmo e disquesia, hematoquesia, melena, distensão abdominal e icterícia. Para começar a estudar os sinais clínicos associados ao sistema digestório, é importante ressaltar a diferença entre fome e apetite. A fome, ela está relacionada com um fenômeno físico controlado pelo sistema nervoso central. Realmente é importante para o funcionamento desse organismo. Os nutrientes que o animal precisa para o organismo funcionar. O apetite, que é um fenômeno psíquico. Então, quando a gente diz que o animal gosta muito disso, né, aqui, né, às vezes ele já comeu, né, aí você oferece aquele alimento, né, aquele biscoito que ele gosta muito. Ele não está com fome, ele tem apetite, né? É um prazer para ele obter, para ele comer aquele biscoito. Então, quando oferece algo que ele gosta e come isso, quer dizer apetite. Agora, a fome é quando ele come a ração de forma sistemática. Ele come a ração de manhã e à noite. Agora, os biscoitos são algo que traz prazer, que é o apetite. Quando o animal apresenta um apetite normal, ele está com uma normorexia. Ele come de forma normal, nem de mais e nem de menos. Existem termos relacionados às alterações de apetite. Ao apetite aumentado, os termos são polifagia ou até mesmo bulimia. Para a ausência de apetite, anorexia. Para a apetite diminuída, inapetência. Para o apetite pervertido, parorexia. Que são animais que comem plásticos, fezes, terras e outros materiais. Cabe ao tutor evitar isso, retirar os plásticos do alcance desses animais, né? A ingestão disso pode levar a uma obstrução. Em relação à ingestão de água, é variável entre os diferentes animais e varia muito devido à estação do ano, idade, o tipo de trabalho, se é um animal que tem algum esforço físico, espécie de animal, a quantidade de água contida nos alimentos. Nesse caso, o animal ingere menos água, pois em sua comida já tem ela. Então aí ele já não toma tanta, né? A comida natural tem água relacionada com esse alimento, então o animal ele ingere menos água. A normodipsia é o termo que se diz quando a ingestão de água do animal é feita em condição normal. Dentre as anormalidades na ingestão de água estão a polidipsia, que é a ingestão aumentada de água, a hipodipsia é a ingestão diminuída de água, a adipsia é a não ingestão de água. Agora, em relação às alterações que podem ocorrer dentro da cavidade oral dos animais. A halitose, que é o odor alterado e desagradável. As causas dessa halitose podem ser doenças faríngeas esofágicas, doenças periodontal, presença de corpos estranhos e coprofagia. A disfagia, que é a dificuldade ou impossibilidade de deglutição. Eles têm apetite, porém não conseguem deglutir o alimento. Os sinais mais comuns de disfagia é a dificuldade de preensão, mastigação, engasgos, cialorreia, que é a salivação bem pronunciada, halitose. A baixa ingestão de alimentos, o estômago está repleto de suco gástrico e prejudica o hálito do animal. Outras vias metabólicas são mais acionadas para a obtenção de energia, como a degradação de gordura, apresentando corpos cetônicos, a bioquímica. As principais causas são fraturas de mandíbulas, processos dolorosos, processos obstrutivos, causados por neoplasias e presença de corpos estranhos. A regurgitação e o vômito são diferentes. A regurgitação, ela está relacionada ao esôfago. É quando o alimento entra e sai. Esse alimento tem uma forma tubular do esôfago. E ele está inteiro. E ele não sofreu nenhuma digestão.
e não tem um movimento mínimo do abdômen. O refluxo está associado à regurgitação, porém não está associado com o alimento. Pode ser apenas o suco gástrico. Não necessariamente tem um alimento, né, o refluxo. Quando fala em regurgitação, tem que ter o alimento. Uma das principais causas megaesôfago, né? O esôfago bem dilatado, obstruções esofágicas e neoplasias no local também. Às vezes aquele esôfago tem uma neoplasia, o alimento não encontra espaço para ele, então ele entra e sai do mesmo lugar, né? Que entrou, ele sai do mesmo lugar que entrou e do mesmo jeito. O vômito tem a contração do abdômen. É a ejeção forçada do conteúdo gástrico ou duodenal pela boca. Os sinais característicos são chamados de sinais prodrômicos, que é a mímica do vômito. Esses sinais são inquietação, cialorreia, lambedura dos lábios, repetidas deglutições, alterações do padrão respiratório e várias contrações abdominais. Esses são os sinais prodrômicos do vômito, o que antecedem o vômito. Mudanças bruscas da dieta, indisposição alimentar, parvovirose, pancreatite e obstruções por corpos estranhos, eles podem causar o vômito. Na regurgitação, não há sinais prodrômicos. Sai de forma passível o alimento e tem formato de esôfago, formato tubular e não foi ingerido. No vômito, há os sinais prodrômicos, há contrações musculares, tem o alimento ingerido e ele pode ter também parte do alimento não ingerido. E o formato não é tubular. Outra situação é a hematêmese, que é a presença de sangue no vômito. As principais causas são gastrite, gastroenterite hemorrágica, neoplasias, anti-inflamatórios não esteroides, que são anti-inflamatórios que não são os corticoides, corpos estranhos, insuficiência renal ou hepática. Outra situação é a constipação, que é quando a passagem de fezes é dificultada. É quando há uma alteração na quantidade de fibras do alimento desse animal. Ele acaba ficando constipado. Pelo exame de inspeção, pela palpação, é possível detectar esses bolos fecais. Alguns medicamentos têm a capacidade de causar isso, como os antihistamínicos, que é para alergia, né? E opioides, que é para redução de dor. A limpeza inadequada da caixa sanitária dos gatos, a dieta rica em fibras para animais desidratados, tumores e corpo estranhos, né, são causas da constipação. A diarreia é o aumento anormal do volume fecal, da frequência da defecação e de conteúdo líquido nas fezes. A diarreia está ligada ao parasitismo, neoplasias, insuficiência renal, uso de antibióticos, reações à dieta, principalmente quando há troca de dieta, distúrbios pancreáticos e hepáticos. Em relação ao tenesmo, né, e disquesia. O tenesmo é o esforço improdutivo e repetido de defecação. É quando o animal tenta defecar, mas não sai nada. A disquesia é a defecação dolorosa. A defecação com dor. As principais causas são colites, hérnias perianais, doença prostática, obstrução de cólon e reto, obstrução uretral em gatos. Outro ponto é a hematoquesia, que é a presença de sangue nas fezes. Sangue nos bolos fecais. Lesões hemorrágicas focais, giardias e corpos estranhos e algumas verminosas podem causar isso. O melena é o sangue digerido. Ele não está sendo produzido diretamente no intestino grosso. Pode ser sangue do estômago e do intestino delgado. É um sangue mais escuro e ele é, né, mais um marrom. As principais causas são sangramento gástrico e duodenais, deglutição de sangue caso o animal tenha algum tipo de lesão na cavidade oral. A distensão abdominal já leva a pensar em fêmeas, né, com prenhez, uma hepatomegalia, dilatação gástrica por gases, obstrução intestinal, peritonite, que é a inflamação do peritônio, ascite, que é líquido associado a uma grande quantidade de proteínas. A icterícia é a coloração amarelada da pele, mucosa e esclera devido à presença de bilirrubina.
As principais causas são doenças hemolíticas, hepáticas e a obstrução do fluxo biliar. Nossa, que aula, né? Espero que você tenha gostado desta aula. Se inscreve no meu canal e toca no sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. No Instagram eu estou como @FAAprender. Lá tem muito conteúdo de valor para você que vai te ajudar nas suas provas. Bom estudo, até o próximo vídeo e